Opa, oi Adriane, você já entrou? Oi mãe. Olá, boa tarde. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Adriane, a gente vai só ter que esperar uns minutinhos só para o pessoal tá chegando. Tudo bem aí? Claro, O som tá bom aqui? eu tô te ouvindo super bem, e você? Tá, também tô te ouvindo. Então, que ótimo. Você sabe que você foi a pessoa que entrou mais rápido dos nossos convidados desde o ano passado? Nossa, você sabe que eu tenho o vício da pontualidade. Ah, É eu também. terrível. Eu não consigo Eu, me ta- livrar disso. Quando eu eu me também. programo para atrasar, eu chego na hora. Oi, Thalita, oi, Vilker, Carol, boa tarde. Está aqui. Enquanto a gente não começa, né, estamos já aqui com a Adriane, eu vou só falar um pouco das letradas, né, que a gente está no segundo ano agora, né, das letradas e confinadas, e a gente até ficou pensando, nossa, o ano que vem talvez tenhamos que mudar de nome, porque afinal de contas a pandemia vai acabar e, no entanto, confinadas continua, e nós recomendamos o confinamento nesse momento, então continuamos confinadas, então letradas e confinadas. Mas esperar só mais um pouquinho. Bom, eu adoro o nome do grupo, Letradas e Confinadas, eu acho genial. E realmente não É temos isso. outra opção do que confinar Não agora. tem, não tem. O título do nosso grupo foi Culpa da Lívia. Ela é boa, ela é a menina dos títulos. Todas as lives, ela que dá tem as frases mais legais. Mas enfim, mas as letradas, então nós inauguramos essa ideia no começo do ano passado, eu, a Lívia Borloni Gonçalves e a Thalita Mochiuti, e deu certo e aqui estamos, né? Oi, Jorge, olha, o Jorge entrou também, Ah, tudo tô vendo um certo. monte de gente conhecida aí. Ah, que bom, pessoal, que legal, vai ser uma conversa muito legal. Então, acho que talvez a gente já possa até. É, vou te introduzir aqui, vou introduzir o nosso assunto, né, para a gente já ir começando, que eu acho que tem bastante conversa pela frente, né, Adriane? Gente, para quem está aqui na sala, eu acho que a gente está muito contente, né, de receber a Adriane, né, que para quem não conhece, a Adriane é professora de língua e literatura grega na USP. Ela estuda o teatro, né, coordenando o grupo de pesquisa e estudo sobre o teatro antigo, é bolsista do CNPq com o projeto sobre romance antigo, que é o nosso assunto, traduziu comédias do Aristófanes, o romance de Esopo, Quérias e Calíroe, que nós vamos falar bastante hoje aqui, e publicou, entre outros, o livro Cenas de Conhecimento na Poesia Antiga, né? Então, a gente está aqui super feliz de inaugurar de estrear esse 2001 das letradas com a Adriane. Uh, e a gente vai estar aqui justamente para falar de um assunto em ascensão, mas ainda não muito conhecido, né, que é o romance antigo. A gente está acostumado a pensar o surgimento do romance na era moderna, a gente pensa assim no Dom Quixote, nas histórias do Fielding, do Richardson, do Defoe, mas a matriz, né, de obras que a gente hoje chama de romance, né, é uma matriz antiga, grega, latina, né? Então, entender um pouco da onde veio o romance e como é que ele está presente ainda, concretamente, no estado das obras que a gente continua lendo, né, vai ser o foco desse papo. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta, Diane. O romance antigo, ele é a gata borralheira da literatura clássica? É, é a gata borralheira da literatura clássica, sim. A Cinderela, né? Não só porque chegou muito depois do fim da festa, digamos assim, né? Do período mais prestigioso da literatura clássica, que é o período clássico, o período arcaico com os poemas homéricos, a lírica, né? De uma Safo, de um Anacreonte, de um Píndaro.
e do teatro todo, a tragédia, a comédia do século V. Mas quando ele chega também, a própria Grécia já tinha perdido a centralidade no mundo antigo, a centralidade política, né? O romance antigo é um gênero que surge no período imperial, então, predomínio romano, né? E quando ele surge, toda digamos, a teoria dos gêneros, a poética antiga já está codificada, e ele fica de fora. Então, tudo isso, de certa forma, contribui para uma recepção um tanto arrevesada desse gênero, né? E é sabido se esse romance, apesar de chegar num momento que ele não consegue, né, tá entre as poéticas e tudo, será que a gente tem alguma informação de que esse romance era muito lido? Ele era... Então, é difícil. A gente tem muito pouco retorno, né, desse romance, né? Poucos foram os que comentaram na antiguidade, e a gente tem pouca evidência papirácea também, provavelmente porque os romances circularam mais na Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia, do que no Egito, e o clima já não era tão favorável para preservar esse material, ou também porque o papiro era um material nobre, depois você reaproveitava ele com outras coisas, né? Reescrevia sobre. Mas uma evidência de que esse romance era lido é a intertextualidade interna, os ecos internos, né, que se encontram entre os vários romances, né? Então você pode imaginar que certos topos, certas matérias foram aludidas de um romancista para outro, né? Inclusive em gêneros do romance de expressão grega para o romance de expressão latina, né? O satírico, de certa forma, parece parodiar algum dos topos dos romances gregos de amor, né? Então essa é uma evidência de leitura. Agora, ele vai chegar no período moderno e o próprio Cervantes vai se declarar um leitor do Heliodoro, né? No seu prólogo das novelas exemplares, em que ele anuncia um romance que vai se inspirar nas Etiópicas do Heliodoro, que é o Persílis e Sigismunda, né? E foi muito lido e muito traduzido na França, na própria Espanha, né? Ali entre o 16 e o 17. Né? Então ele... Esses romances que estavam sendo lidos nessa época, século XVI, século XVII, que o Cervantes leu, esses romances são os que a gente ainda tem notícia agora, são os que... Sim. Sim. Em que momento que você acha que esses romances se perderam? Teve um vácuo, assim, que você deixa de ouvir falar desses romances na história, assim? Só sobraram esses 5? Praticamente toda a literatura grega, a gente pensa que a recepção foi sempre um contínuo, né? Mas não, teve períodos em que alguns gêneros eram mais lidos do que outros, né? Ou que alguns autores submergiram totalmente. Então, até o período bizantino eles eram lidos. A gente tem essa evidência importante do Fócio, um autor que escreveu uma obra chamada Biblioteca, em que ele apresenta a sinopse de vários livros que ele leu, para oferecer para o irmão dele, que tinha viajado e não ia poder acompanhar as leituras, para o irmão dele se atualizar, digamos. E ali tem alguns romances, são obras geralmente teológicas, algumas obras filosóficas, algumas obras poéticas, mas alguns desses romances e outros que se perderam estão nessa lista também, né? Agora, na Idade Média, o que ficou foram outras vertentes que não o romance amoroso mais lidos, como, por exemplo, o romance de Alexandre, né? Que já é uma outra pegada. Adriana, eu vou fazer eu vou sair um segundo aqui para pegar um fone, porque estão falando que o meu som não está muito bom. Só um minuto, vou pegar um fone e vou colocar aqui no meu... Espera um minuto. Tá bom. Bom, enquanto a Cláudia não volta, né?
é interessante a gente pensar, né, que esses romances, a gente tem os romances gregos, os romances latinos, né, e eles vão caminhando em paralelo, né, os romances gregos e os latinos, embora eles sejam muito diferentes do ponto de vista formal, né, a gente sabe que todos são produtos de uma mesma época, né, e eles dialogam de certa maneira entre si. E, Adriane, uma coisa que também é assim, antes da gente passar para os romances propriamente dito, né, eles eram escritos em papiro. Como que eles eram divulgados? Eles eram lidos? Uma pessoa se responsabilizava por ler para outras pessoas? Como é que eles eram lidos, né? Essas histórias. Então, a gente também não tem muita informação sobre isso. Eles deviam ser lidos, né? E, inclusive, para circular, eles eram escritos, né? Vários dos romancistas fazem alusão ao ato de escrever, eles eram escritos, isso não tem dúvida nesse período, né? Agora, é possível que se organizassem reuniões para que esses romances, alguns deles, fossem lidos, né? Para grupos de pessoas que se reuniam, então, para esse fim, né? Então, há quem Uhum. defenda isso também, né? Pleiteando aí um público mais amplo para o romance, que não fosse só o público que tivesse uma educação formal, erudita e tal, né? Mas, hoje se tem a ideia de que o leitor do romance, antes de ser um leitor deseducado, inculto, poderia eventualmente abranger parte desse público, era um público educado, erudito até, né? Uhum. Alguns romancistas jogam referências, né, com referências que pressuporiam um repertório do leitor, né? E Uhum. aí, nesse caso, seria uma leitura que se contraporia às leituras mais árduas, né? Tanto ligadas aos trabalhos, né, dos retores, dos advogados, etc. E Uhum. seria uma pausa, então, para os estudos mais árduos, né? Tem essa teoria, baseada, entre outras coisas, em algumas citações antigas, como o final da sátira número 1 do Pércio, em que ele diz: antes do almoço, os processos, depois do almoço, Calírrui. Né? E Calírrui, então, pode ser entendido como uma referência à heroína do primeiro, daquele que é considerado o primeiro romance Ah, antigo, que é e- Quéries e Calírrui. então vamos falar um pouco desses romances que chegaram até nós, né? E do primeiro, que é o mais antigo deles, né? Você podia contar um pouco para a gente. Então, é preciso entender que o corpus é muito diminuto. Quando a gente fala em romance, né, e eu nem vou entrar aqui na questão do gênero, né, porque nós todos hoje em dia somos muito familiarizados com romance, é o gênero mais próximo, né, dos leitores. Hoje em dia a gente não tem nenhum leitor, não tem nenhuma dificuldade em reconhecer nesses textos romances, né? Então não vou entrar em minúcias específicas. Mas é preciso entender que o corpus é muito diminuto. Então, o que nós temos hoje do romance antigo, do romance grego, são 5 romances filiados à matéria amorosa, né? Romance de amor idealizado, que tem praticamente seguem um enredo arquetípico, né? Mas que o primeiro está lá, foi composto no século I depois de Cristo, o último no século IV depois de Cristo, então muito espaçadamente. Sim. E a gente tem outros romances que são mais de aventura e provação, né? Ou cômico-realistas, né? Aí estão os romances latinos, o satírico, o Asno de Ouro, mas também formas gregas, como o Lúcio ou o Asno, do Luciano, a história verdadeira do Luciano, que é uma outra coisa, meio ficção científica, a gente poderia Uau. aproximar, ou os biográficos, que tem uma matriz biográfica, como A Vida de Esopo, o Romance de Esopo, e a própria vida de Alexandre, né, que eu mencionei aqui, e é isso. Mas não foge muito disso, a gente praticamente Aham. fecha em 10 títulos, assim,
os romances, estendendo um pouco para os aparentados, as formas aparentadas, entram até os atos apócrifos do Evangelho, né? Uau! Uhum. Que também dialogam com essa forma, né? Mas é pequeno, né? É um cânone pequeno. E essa forma, pelo menos os núcleos romanescos dessas histórias, eles não nascem do nada, eles talvez tenham uma matriz anterior. E você pode contar um pouco para a gente? Onde que a gente Então, poderia detectar? o romance, ele tem como característica o fato de ser uma forma narrativa. Né? Você tem até romances que têm passagens em verso, né? O satírico, por exemplo, né? Desses que eu mencionei. Mas é uma forma basicamente narrativa e em prosa. Né? Então, ele vai se constituir a partir de modelos de formas narrativas ou formas em prosa. Né? Então, a épica, e principalmente os poemas homéricos, e sobretudo a Odisseia, é uma espécie de arquimodelo para o romance antigo. Tanto de uma vertente, da vertente amorosa, quanto da vertente aventuresca. Né? Por quê? Porque a Odisseia conta a história, né, de um casal que se separa, mas cujo amor permanece, existe aquela ideia da fidelidade, muito mais da Penélope do que do Odisseu, claramente, mas existe essa coisa de que ele volta, a reunião do casal, né? As viagens que separam esse casal, né? Por outro lado, viagens, enfrentar adversidades, e tudo é um tema importante para os romances da vertente cômico-realista. Né? Então, a Odisseia é um grande modelo. Né? E muitos desses romancistas não escondem isso. Né? Eles fazem alusões diretas, explícitas a Homero. Depois vem as formas narrativas não ficcionais. Aí, principalmente a historiografia, tem uma importância enorme, né, para esses romances, né, e muitos deles também vão, né, tentar, né, se aproximar explicitamente desse modelo. Né. Xenofonte é uma inspiração clara, Ciropédia, por exemplo, mas Tucídides, curiosamente, também é. Não no estilo, mas na forma narrativa. Né. E outros gêneros, né? O romance, ele é um gênero onívoro, né? Ele vai se apropriando de todas as outras formas e vai ressignificando essas formas. Então tem lugar para tudo, tem lugar para lírica, né? Tem lugar para, dentro da lírica, para elegia amorosa, né? Tem lugar para retórica, né? Então ele vai. E para o cômico também, né, Adriane? E para o cômico, sim, sim. A comédia nova, especialmente, também é um gênero com que o romance dialoga muito, porque a comédia nova não lida com heróis do tempo mítico, né? A comédia nova vai lidar com o homem comum, né? Sim. Normalmente, tirando com algumas exceções. Que é o personagem. Vai ser o herói, que vai ser o personagem do romance. Né? E Adriane, eu estou aqui com o Kérias e Calírroi, né, do Cáriton de Afrodísias, que por sinal é a sua tradução, que é muito boa, muito gostoso de ler. Você podia contar, porque eu acho que as pessoas, mas o que fala, como é que são essas histórias, né? Contar um pouquinho do que se trata, né, do que trata esse romance. Então, os romances de amor, o Kérias e Calírroi, como eu tinha dito antes, é considerado o primeiro exemplar, né, primeiro exemplo de um romance antigo. Pode ser que tenha havido outros, isso não é muito importante, né? Mas é interessante porque, de certa forma, ele foi um dos primeiros, então ele é programático, então, de certa forma, ele estabelece os parâmetros do gênero. Né? E que gênero é esse, o do romance de amor idealizado? Né? Nessas histórias, a gente vai ter uma história do tipo boy meets girl, né? Um encontro amoroso, né? Dois jovens no auge da beleza, que se apaixonam. É uma grande novidade dos romances com relação à literatura
que antecede, a literatura amorosa que antecede é que esse romance é correspondido, né? Então não tem mais aquela divisão do amante ativo e passivo, né? Então esse romance é recíproco, e não só ele é recíproco, mas há uma simetria entre os amantes, têm a mesma idade, vem da mesma classe social, né? Então essa é uma novidade, né, que o romance coloca. E esse casal que se apaixona, ele vai ser testado, essa paixão vai ser testada, ele vai ser separado, geralmente tem uma separação, que é causada por viagens, mas viagens dos dois, não é que a mulher, como Penélope, fica em casa esperando o retorno do marido. Eles são levados para longe da sua cidade natal, dos vínculos todos de solidariedade que eles têm, e eles têm que enfrentar uma série de adversidades para poder se reunir, não é? E voltar a usufruir dessa paixão. E aí a história acaba porque não interessa mais. Não é? Vai até esse momento. Né? E é interessante então, porque... Esse é o tipo de história. Sim, pode falar. Não, pode perguntar. Não, eu ia só perguntar que dentro então, desse tipo de história acaba que a gente se surpreende porque tem algumas diferenças de costumes, né? Então tem a personagem, a Callirrhoe, ela casa 2 vezes ao mesmo tempo, né? Por exemplo, coisas assim, né? É interessante isso, né? E de certa maneira, ela é o personagem principal, né? A personagem é a personagem principal, né? Do romance, né? E aí, são 2 coisas interessantes. O fato do par amoroso ser simétrico, na verdade, implica em você, digamos uma palavra que está em moda, né, empoderar as heroínas, né, e né, tornar os heróis, né, um pouco menos evidentes. Né. Em Keres e Callirrhoe isso é muito claro, né, uma vez que o Keres é um herói particularmente, digamos assim, fragilizado. Né? Ele parece não fazer frente aos desafios. Né? Ele é uma pessoa que várias vezes pensa em suicidar, ele chora a todo momento, né? E muitas vezes ele precisa de um incentivo para levar a cabo a sua sua busca pela Callirrhoe que está sumida. Né? E ela, por outro lado, vai enfrentando as adversidades, também com seus momentos de dificuldade, mas vai enfrentando. Né? Agora, esses romances, eles têm aquele enredo típico que eu referi antes, mas cada um deles tem uma especificidade. No caso de Keres e Callirrhoe, a grande especificidade é que Callirrhoe, uma heroína de um amor ideal, ela é bígama. Né? Ela se casa 2 vezes, ela ela convence o segundo marido que o filho do primeiro marido era dele, na verdade. Né? Ela vai embora com o Keres e, bom, eu não vou falar mais, porque Vamos a gente que estuda grego, a gente está acostumado que nada é spoiler. Você vai falar de Homero, você vai falar do Édipo Rei, você acha que nada é spoiler, né? Então você fala assim, isso é o menor problema. Mas eu já recebi várias reclamações que eu dou spoiler, né, das coisas, né? Mas então é isso, então tem essa questão mesmo, que a gente tem a impressão de que as heroínas elas têm muito mais, desempenham, né, os seus papéis de uma forma mais visível do que dos outros gêneros que os antecederam. Mas a gente não pode esquecer que a tragédia apresenta mulheres, né, absolutamente protagonistas, fortíssimas, uma Fedra, uma Medeia, né, uma Antígone. Né? Então... Adriane, a Lívia tá perguntando se esse romance foge um pouco do estereótipo do amor romântico. Não foge, porque no fim ela não casa porque ela foi seduzida pelo segundo marido, nem nada disso. Né? É um expediente que ela tem justamente para se preservar para esse reencontro final. Né? Em algum momento ela pensa que o Keres morreu, etc. Né? Mas não foge, não. Né? A gente falando assim dá essa impressão. Mas quando a gente lê o romance,
isso não aparece. Né? E uma coisa curiosa também de falar de diferença é que os deuses eles se apresentam de uma forma bastante marginal no romance. Né? Quando a gente fala que a Odisseia, os poemas homéricos são um modelo, né? Os deuses têm uma presença central nos poemas homéricos. Muito mais na Ilíada do que na Odisseia. Na Odisseia eles já estão um pouco à margem, né? Mas ainda assim eles são bastante presentes. No romance antigo, há romances que os deuses praticamente não são aludidos. No Quérias e Calíope, Afrodite e Eros têm uma presença bastante forte e marcante. Né? Ainda assim, as grandes decisões do romance cabem à consciência dos personagens. Né? Então, se tem ele tem essa qualidade, né, do romance erótico, digamos assim, mas também o Quérias tem uma qualidade de romance de aventuras, né? Porque é de tirar o fôlego, né? O que vai acontecendo. É E uma você não viu peripécia, nada. uma peripécia atrás Precisaria, da outra. precisaria ver as Efesíacas do Xenofonte de Éfeso, aí sim. Mais É uma ainda. reviravolta atrás da outra, a gente nem Nossa. acompanha. Né? Nesse daí tem paradas, né? Tem momentos que a Calíope fica um tempão na casa em um lugar, né? Não é aquela... Mas sim, tem uma série de reviravoltas, isso é característico desses romances, né? Então, digamos assim, quanto mais... É um pouco como na Odisseia, né? Quando Odisseu volta para casa, o fato dele ter enfrentado tantos adversários torna o seu retorno mais valioso. Né? Então, nesses romances de amor é a mesma coisa. Quanto mais provações, quanto mais reviravoltas, quanto mais dificuldades, mais engrandece o amor dos personagens no final. Né? Porque eles passaram por tudo isso, né? E preservaram o seu relacionamento. Vai. E Adriane, eu gostaria também de falar do Asno de Ouro com você, mas antes eu queria só perguntar uma coisa em relação ao Quérias. No começo, né, a gente tem um quiprocó muito importante em que se pensa que a Calíope morreu, que me lembra muito Romeu e Julieta. É como se... Então. A gente não sabe. Eu falei que esses romances eram lidos na Europa, né, nesse período aí, Shakespeare, Cervantes, nessa época. Mas a gente não sabe, de fato, se o Shakespeare chegou a ler esses romances, porque tem vários momentos em que há referências, né, há alusões, ecos, digamos assim, que a gente poderia pensar que são do romance. Né? Então, em Quérias e Calíope tem isso mesmo, os jovens se apaixonam, as famílias são rivais, a princípio elas não veem com bons olhos essa união, né? Depois eles se casam. Isso aí não é spoiler nenhum, tá, gente? Isso acontece tudo Esse no não é primeiro spoiler, capítulo. É bem no incrível, tudo começo. acontece no primeiro capítulo, o que interessa vem depois, né? E ela termina... As mortes aparentes são muito comuns no romance. Tá. Mas tem uma diferença grande aí para o Romeu e Julieta, porque no Romeu e Julieta foi uma estratégia combinada, né? E aqui, nesse caso, não foi. Já nas etiópicas, nas efesíacas do Xenofonte de Éfeso, aí sim. Aí a moça, a heroína, ela pede um veneno para um médico, para ela tomar no dia do casamento, para ela não casar e não trair o marido. Né? Eles estão separados, mesma situação. Né? Bastante parecida. E aí o médico dá para ela um sonífero. E o marido pensa que ela morreu. Esse eu posso falar porque o romance nem está publicado ainda. Mas ele pensam que ele morreu, que ela morreu e tudo. E ela é enterrada viva. E depois os piratas tiram ela do túmulo, essa coisa toda. Né? Então parece mais ainda com Romeu e Julieta nesse caso. Né? Tem outras passagens que lembram a questão do ciúme, né, do Otelo, do Iago. Tem muitas, então, né? Sim. Justamente, mesmo a questão do ciúme, né? Que leva a um ato de violência, né? Por parte do Quérias, né? Mas, enfim, pensando também em um outro estilo, né, de romance antigo, que seria mais cômico, ou mais picaresco, né? Que é o Asno de Ouro. Eu queria que você contasse um pouco, porque o Asno de Ouro, eu acho que talvez as pessoas tenham ouvido falar mais,
a gente tem já a tradução, está há mais tempo publicada, né? E a gente tem também essa, não sei se as pessoas sabem, mas que dentro do Asno de Ouro existe a história de Eros e Psique, que foi explorada em várias vertentes, inclusive na psicologia profunda e tal. E é uma história que está contida dentro desse romance. E fora toda a história também é aventura, também tem magia, né? É muito interessante. Queria que você contasse um pouco para a gente do Asno. Então, sem dúvida, os romances latinos são mais conhecidos do que os gregos, né? O Satyricon tem a filmagem do Fellini, né? Então, Sim, sim. só pelo Satyricon do Fellini, o romance ganhou uma evidência, né? E eles são bem traduzidos em português, né? A gente tem umas 3, 4 traduções do Satyricon. Recentemente, com a tradução da professora Sandra Bianchet do Asno, a gente tem pelo menos 2 no Brasil, mais uma em Portugal, né? Então, recentes, quer dizer. A da Ruth Guimarães, da 34, que é essa aqui, para a qual eu escrevi uma apresentação, ela é da década de 60. Ela fez essa tradução na década de 60 e ela foi publicada constantemente desde então. Né? Sim. Então, o Asno é um... E a recepção do Asno também é interessante. Né? Desde o Monteiro Lobato, os 12 trabalhos de Héracles, em que o Lúcio, o Asno, passa a integrar a tropa do sítio que vai ajudar o Héracles a resolver os trabalhos, até o Ariano Suassuna, né, também naquele livro dele, Dom Pantero, né, tem E o alusões próprio, específicas. e você comenta isso também no prefácio do Asno, do próprio Guimarães Rosa com o burrinho Pedrez, que tem umas Mas pistas lá que isso, tem é umas um, pistas. umas Eu pistas. achei que sim, mas Eu acho que o tem tudo a Guimarães, ver. como tudo do Guimarães, é uma coisa mais, assim, impressionista, né? Mas eu acho que sim, né? Quando a gente ouve falar de burro, né? Burro e história, né? A gente tem que ficar com a orelha em pé. Mas, Sim. então ele é mais conhecido, a gente tem mais traduções e é mais lido também, né? O que que acontece? Qual é, né, o enredo típico? Você falou em picaresco, né? Porque, de fato, Sim. você tem um herói, né, no meu celular. Esse herói se envolve numa série de aventuras, né? Tem que, também ele, né, experimenta uma série de provações, né, para aí a gente pode pensar evoluir, talvez, né? No caso do Apuleio, me parece que sim, que a ideia é essa, que ele evolua espiritualmente de alguma maneira, né, ao final da história, né? De modo que, Bom, assim, é o personagem que vai pro mais baixo, né? Que ele se transforma em burro, no final ele tem uma ascensão, né, espiritual, né? Mas conta você, que eu é, acho que vai ser legal. E também o Bakhtin trabalha bem com o asno de ouro na teoria do cronotopo, na teoria do romance, então isso também faz esse romance bastante estudado, Conhecido. né, conhecido. Bom, agora a fonte do Apuleia é uma fonte grega. Né? A gente tem o Luciano tem um romance que chama Lúcio ou o Asno, que é praticamente a mesma narrativa. Né? Um jovem grego de boa família, que chega numa cidade da Tessália, se interessa por magia, descobre que a sua anfitriã é uma poderosa feiticeira e é tomado por um desejo irresistível de experimentar a magia, experimentar os feitiços. Então, o Apuleio vai tratar a curiosidade como, né, a, o grande, digamos assim, a grande responsável pelo herói passar por todas essas adversidades. Né? Sim. E ele, então, assiste uma sessão de magia, toma
a poção errada, e em vez de se transformar num pássaro, se transforma em asno. Né? E aí começa toda a desventura dele, ele é levado por bandidos, e, enfim, passa a testemunhar uma série de coisas. Porque Então, ele de muda de novo, donos, né? Ele vai mudando de muito, donos, é vendido, é roubado, é, tudo isso. muito maltratado, é maltratado de um jeito que não dá, assim, é chocante pra gente, né? Sim, Enquanto tem um leitor grau de contemporâneo, violência, tem muito um grau de grande. violência grande. É curioso, porque o asno foi muito adaptado para a literatura infanto-juvenil. Falei do Monteiro Lobato, Aham, mas a gente tem o Ricardo Azevedo no Lúcio Vira-Bicho, ou Motoqueiro, como é que aham, é chama? verdade. Né, que é, deixa eu ver, ele está até aqui. O Motoqueiro que virou bicho. E, mas não tem nada infantil, né? Não Quer tem. dizer, tem a ideia do asno, virar asno, mas é de uma violência grande, né? De uma violência grande. E isso tem a ver também, eu acho, né? Eu até trabalhei isso num artigo, a questão do asno e do escravo, né? Haver uma equiparação entre o asno e o escravo, né? Uhum. Porque o asno é um animal de cargo, o que caracteriza o asno é ser um animal de trabalho, né? Então, toda essa violência que o Lúcio Asno recebe é também, né, a desumanização, porque passa um escravo. Né? Sim, sim. Agora, qual é a grande diferença entre o asno do Apuleio e o asno do Luciano? Né? A Aham. estrutura narrativa é a mesma. A grande diferença, bom, digamos duas grandes diferenças. Uma é que o Apuleio insere uma série de narrativas ao longo da sua linha narrativa principal, que é essa história Sim. do Lúcio. Então, o Lúcio, enquanto asno, ele vai ouvindo diversas histórias, testemunhando diversas histórias que ele rememora. Né? Então, essas Sim, é uma histórias. crônica de vários núcleos, né, de tipos da época, né? Isso. E é interessante, o Bakhtin fala disso no Problemas de Poética de Dostoiévski, quando ele vai falar da sátira menipeia, que você tem um narrador específico, né? E que esse narrador, né, ele tem um ponto de vista, né, que é um ponto de vista sui generis. Né? Seja aquele narrador defunto que a gente encontra no Machado de Assis, que depois de É. morto, então, nada mais pode ser eludido dele, né? Ele tem tudo descortinado, a vida de todos, toda a hipocrisia revelada. Agora há pouco, semana passada, eu acabei de ler o incidente em Antares, é a mesma coisa, os cadáveres Aham, se sim. levantam, né? E depois que eles vêm para a cidade, toda a máscara, as máscaras sociais caem, Cai. né? E Uhum. o Luciano faz muito isso nos Diálogos dos Mortos, em outros textos dele. E o asno é a mesma coisa, porque diante de um asno ninguém precisa fingir, né? Ninguém precisa simular uma virtude que não tem, né? Ninguém Uhum. liga para o asno, né? Mas o asno tem consciência, né? Ele tem a forma do asno, mas ele é humano, ele tem consciência, então ele pode avaliar, né, todas essas imposturas, né? Essas imposturas e eventualmente até colaborar para denunciá-las, como é o caso dos falsos sacerdotes da deusa, né? Da deusa Aham, Síria. Então, é um sim. episódio conhecido que está no asno do Luciano também. Né? Mas Essa então comparação. é, Sim, desculpa. Não, a a comparação primeira que você. grande diferença é essa, né, Sim, dessas sim. histórias intercaladas, dentre as quais a do Eros e Psique, que é a mais impressionante, né, digamos assim. E a história do Eros e Psique, né, ela ocupa muitas páginas desse romance, né, pelo não sei, ela é praticamente um pequeno romance dentro de um grande romance. Sim, E é uma espécie de Mizanabime, porque assim como o Psique desobedece, né, desobedece um comando, né, de não olhar para Eros, sendo movida por sua curiosidade, assim também pela curiosidade é que o Lúcio vira burro, né? Então parece que tem uma questão de espelhamento que é muito moderno isso, né? Pelo menos foi a minha sensação quando eu li. sim.
Deixa eu só voltar numa coisa, eu já vou Sim, entrar no sim, Eros e claro, claro. Psique. Então, são duas diferenças do asno do Sim. Apuleio para o asno do Luciano, né? Duas maiores diferenças. Uma são essas histórias intercaladas, que o Apuleio tem e o Luciano não. Então é curtíssimo, o livro do Luciano é curtíssimo, deve dar umas 50 páginas por aí. A outra coisa é o final. Então, o Apuleio tem um último livro em que ocorre uma epifania com a deusa Ísis e uma conversão, né? Uma Sim. conversão não só da forma animal para a forma humana, uma reconversão, Aham. uma remetamorfose, ou como a Emília chama, o desasnamento, né? O desasnamento de Lúcio, mas também uma conversão espiritual, né? Em que esse personagem resolve levar um tipo de vida totalmente diferente, aderir a um tipo de vida totalmente diferente do que ele tinha levado antes, se tornando um sacerdote da deusa. Né? Então, esse último livro, né, inclusive é o livro 11º, e tem toda uma discussão com isso, que não é comum você ter números ímpares nas obras Aham. antigas de livros, né? Ilíada e Odisseia 24, Eneida 12, né? Em geral você tem números pares. Esse 11º chama atenção, né? Como se ele quisesse dizer, olha, coloquei um a mais aqui, né? Isso é original, Para ele tinha consciência de que era é, original. Aham. isso é bem curioso, né? Agora, voltando à questão do Eros e Psique, sim, né? O Eros e Psique, como você falou, ele é frequentemente publicado de forma independente do Asno de Independente. Ouro, Sim. né? Porque é uma novelinha, né? Ele deve ter umas 50 páginas em si, ele ocupa, sei lá, entre um quinto do romance, talvez, né? Ele passa de um livro para outro, começa no livro quarto, vai até o livro sexto. É longa a história. Entre Nós foi traduzido pelo Paulo Rona e Sérgio Buarque de Holanda, pelo Ferreira Goulart, né? Nas artes plásticas também você tem inúmeras releituras do Eros e Psique. E como você diz, por um lado, é uma história curiosa porque ela dialoga com aqueles romances gregos de amor. Né? Então lá você tem uma história de amor, de um casal que bem ou mal se apaixona e que depois que tem que enfrentar a deusa ali, a Vênus, né? Que quer separá-los, e toda essa história das provações que tem que ser vencidas para que eles possam se reunir ao final. Né? Então é curioso porque nessa historinha você está dialogando com esses romances de amor. Né? E é uma história que uma velha senhora conta para uma moça que foi sequestrada pelos bandidos, assim como o burro foi roubado É, pelos bandidos, e que ele aham. escuta. E como você disse, ele antecipa uma série de motivos, que são motivos narrativos, né, do romance, da linha principal do romance, que é o do Lúcio. Né? A Uhum. curiosidade, que faz com que a psique queira ver o marido, embora saiba que não deva. Né? As provações, né? Essa série de o Lúcio em si não cumpre missões, né? Mas todos esses obstáculos que ele tem que transpor para finalmente recuperar a forma humana, né? Sim, Então, você tem aí, e essa coisa da psique, né? Psique que é alma, que é vida, claro. né? Então, Aham. nessa história de reconversão, né? Porque a psique também ela vai ser elevada a uma condição divina no final do relato. Então tem uma redenção da psique, Sim, né, sim. que morre e nasce. Então o Lúcio passa por isso também lá no final do romance. Né? Então é uma história que sim, né, que duplica, que E, corre em paralelo com a história dele. e reforça esse lado, né, de uma espécie de mudança, né, para espiritual, de transformação espiritual. Nesse sentido, é interessante esse romance, Adriane, porque ele tem toda essa investigação do cotidiano, que é uma característica do romance moderno, né? Mas, ao mesmo tempo, ele foi um prato cheio para psicólogos. Eu li paralelamente ao Asno um estudo da Marie-Louise Confrance, que foi uma discípula do Jung,
sobre o romance, né, do ponto de vista psicológico, como um crescimento do humano, aquele que vai até o fundo, né, que se animaliza, né, se brutaliza e de repente pode alcançar só porque aconteceu essa brutalização que pode chegar num outro patamar. Então ele pode ser lido com muito gosto e muito interesse, pegando por várias vertentes, né? Sim, é isso mesmo. Né? E, É, hum, não, não, fala, não, fala você, que eu ia mudar um pouco o assunto. pode mudar, Não, tá então, o que eu bom. queria também que você contasse um pouco para a gente, falasse um pouco os títulos e falasse um pouco desses outros romances, né? Porque tem alguns que têm enredos muito similares, mas não só. Sim, eu acho que dentre os romances gregos de amor, o mais conhecido, sem sombra de dúvida, é Daphnis e Cloé. Né? Aham. Daphnis e Cloé foi bastante lido já na França, ali no século XVI, teve sua primeira tradução, foi imitado. Né? E ele é peculiar, como eu disse, eles todos têm essa história, esse trecho amoroso, né? Mas ele é peculiar na medida em que a grande influência dele são os poemas pastorais, as Ah, bucólicas sim, sim. do Teócrito, do Virgílio, ele se passa no meio rural e não no urbano, né? Os protagonistas são pastores, né? E é um romance em que você tem uma educação amorosa, né? Dos jovens que têm que descobrir por si e com auxílio da natureza, imitando a natureza, o que é o amor. Né? Que lindo. Então, eles não Aham. têm modelos sociais. Né? Sim. Então, esse é um romance bastante lido. Né? Em português, a gente tem duas traduções, as duas indiretas, uma da Denise Botman e outra do... Ixi, agora eu vou esquecer. Mas vocês talvez lembrem. É o marido da Ana Helena. Vocês sabem? Puxa, não lembro. Agora fugiu. Né? Algum aluno aí pode lembrar. Talvez. Mas as duas estão esgotadíssimas. Né? Dá Ah, para buscar assim na estante virtual e tal. E tem e é escrito Agora em tem prosa também, é prosa. também. Prosa. É um livro curto, bem curto. Né? Em quatro capítulos, digamos assim. A gente chama de livros, né? 4 livros. 4 livros. Cada livro correspondendo a uma estação do ano, né? Então esse amor no campo, as estações são muito marcadas, né? Duda Machado, é isso mesmo, Duda Duda Machado. Machado. E mas as seleções estão esgotadas. Mas tem Tá. essa questão que é interessante nele, né? Você não tem essas grandes reviravoltas, né? Você tem as reviravoltas, pequenas, mas são pequenas em vista dos outros romances. Né? Sim, Daphne sim. and Chloé também teve uma recepção grande, né? Na música, na pintura. Né? Então, acho que é o mais conhecido desses romances todos. Né? Ah, quem sabe Os, alguém se anima a publicar, a reeditar novamente, né? Ou tem fazer uma um nova professor tradução. lá do Paraná, de Maringá, Luiz Carlos Manja Silva, que está traduzindo. Ele já Ah, que traduziu legal. 2 dos livros. Como são 4, né? Quem Sim, sim. sabe em breve esteja traduzido. Né? Então é possível. Agora os outros 3, né? o Antia e Rabrocomes, ou as Efesíacas, a Leucippe e Clitofonte, do Aquilistácio, e as Etiópicas, do Heliodoro, né? Eles têm tradução em Portugal, né? Eles têm Uhum. tradução. Acho que o Eleodoro, não sei se foi traduzido. Ele é enorme, enorme. E por ser o mais tardio deles, tem o grego mais chato para a gente traduzir. Não é difícil, só não é mais o grego clássico. E como a gente Tá. estuda a partir da gramática, do vocabulário do grego clássico, dá mais trabalho. Sim. Mas os outros dois têm tradução portuguesa. Eu fiz para a Faculdade de Filosofia
um capítulo para o guia bibliográfico da Faculdade de Filosofia, vocês podem procurar, entrando no site da FEFELESH, procurando lá guia bibliográfico, né? O livro chama, o capítulo chama Textos para Conhecer o Romance Antigo, e lá eu ponho uma lista do que tem traduzido. Já está meio defasada, já não tem a tradução nova do Asno, nem a nova reedição, mas tem lá essas indicações todas para quem quiser, e outras, né, de textos teóricos, de textos que apresentam, Isso que que eu ia te discutem, perguntar, né, porque essas... nesse seu guia, você também deixa claro que tem um boom de literatura sendo escrita sobre o romance antigo atualmente. O que tornou isso um chamariz nesse momento? Olha, eu sei que a partir da metade do século passado, alguns estudiosos começaram a se dedicar mais à história do romance. Né? É um conjunto de fatores. Né? Eu acho que tem a ver com a descoberta de alguns manuscritos, tem a ver com a exploração de certos sítios arqueológicos da Ásia Menor, com a própria Afrodísias, de onde vem o Cariton, né, autor do Keres e Calírrui, tem a ver com, não sei, é aquela coisa, os clássicos, eles são ressignificados pelas épocas, né? Sim, claro. Eu acho que tem muito a ver com o romance, ser um gênero muito popular no dia de hoje, né? Então, e com toda uma revisão do período tardio da literatura grega. Tardio, eu quero dizer, pós-clássico. Então, do helenismo, do período imperial, né? Antes era visto como um período de decadência, né? Então, o grande período, o auge, né, era o período clássico. Depois do período clássico, nada se comparava. Então, você tinha essa visão muito marcada na crítica, né? Sim, sim. Que tendia a ver o romance com olhos pejorativos, né? E eu acho que houve toda uma revisão disso, né? Todo esse Aham. entulho foi varrido e as pessoas começaram a se interessar muito por esse período e a dar valor, a tentar entender essas obras diante do seu período de produção, como é que elas respondiam às questões do seu tempo, né? Então tem toda uma teoria de que, por exemplo, esses romances gregos de amor não eram obras de evasão, pura e simplesmente, mas era uma forma da elite grega das cidades provincianas, porque é tudo fora de Roma, né? Nada está ligado à metrópole. Todos os Sim. romances, latinos ou gregos, são das províncias, né? E era uma forma dessa elite grega, no caso dos romances gregos, né, lidar com a ansiedade de não ser mais o centro e de valorizar, né, essa cultura grega. Daí todo o diálogo que faz com os gêneros, né, arcaicos e clássicos, né, muitas vezes usando o grego ático, né, então é uma forma. E nesse casal grego, né, que vence as adversidades e fica junto para perpetuar, né, a linhagem, você estaria dando conta dessa sensação de estar à margem, né, estar à margem. Aham. Né? Então tem teorias ligadas a isso também. Né? Ah, Então que não seria interessante. bem uma evasão, uma leitura de evasão, talvez. Né? É que interessante isso, né? Porque sofreu um preconceito, né? E você falou que até o século, a gente tem notícia desses romances até o século IV, depois da Era Comum, né? Mas depois disso simplesmente se para com esse tipo de escrita? Ou não se tem notícia, ou se perdeu, não se sabe. É, exatamente assim não, é essa coisa. O romance, quando você fala, o romance começou na modernidade. O romance é uma forma que se recria e que se transforma. Né? Então a gente está falando desses romances antigos gregos, mas já tinha romances egípcios, romances babilônicos, você tinha romances persas, né? Que dialogam de perto com alguns desses romances gregos, outros não. E depois desse período, no período bizantino, você vai ter outros
formas narrativas romanescas, né? E aí Aham. eu já não posso falar nada porque eu não conheço, né? Sim, mas Mas você continua tendo, ele vai se transformar, depois ele vai chegar nos romances lá de cavalaria, que são em verso, que tem uma outra exato. estética, Então, mas o porque amor exatamente. cortês e tudo Sim, isso, sim. são coisas que vão se sendo Parece uma incorporadas, né? incorpora muita coisa anterior, porque assim, para mim assim, agora a gente está falando do romance antigo, depois que até século IV, de repente fica um vazio porque por ignorância minha e começa Acaba o com o Império. romance Cai, de cavalaria muito mais para frente, né? A gente fica, mas é, e aí? O que aconteceu nesse cai o meio Império tempo? Romano, cai o Império Romano, acabou É, parece a que minha acabou tudo, né? competência, né? Por Mas é aí. isso, são todas têm épocas que ficam que não receberam a devida atenção, né? E também pode ser que tenha ficado um corpus ainda mais exíguo do que esse do Sim. romance antigo, né? Aham. Então É, tem toda essa questão, tem os romances cristãos, como eu falei, né? Então tem uma literatura interessante. E que bom que chegou até nós, né? Como você falou, né? Que pelo menos as obras que estavam em lugares mais secos, né? Porque o papiro resistia mais a lugares mais secos, chegaram, né? Uma Porque questão desses romances é que eles não eram parte do currículo escolar, né, do programa escolar. Então, tudo que era do programa escolar tinha muito mais papiro, gerava muito mais papiro, sim, e teve muito mais, cópias, era muito mais claro, copiado, sim. e teve muito mais chance de subsistir, né? Esses outros textos foi assim, por amor dos leitores que chegaram. E Adriane, mas então é uma viagem, né? Porque a gente vai para um lugar muito antigo e tem uma espécie de sensação de reconhecimento. Nossa, mas isso é muito próximo. Tem os estranhamentos, né? Principalmente na questão da violência lá no Asno, mas também tem momentos muito próximos que são como se fossem núcleos, né? Fabulares que vão Mas se sabe, perpetuando, né? uma coisa que esses romances têm é que eles não são de matriz realista, né? E eles pagaram um preço por isso, porque toda a ideia do romance moderno passa por esse registro da Do realismo. experiência, Sim. do real, etc. Né? Mas tem outras coisas que eu não sei, a gente estranha, estranha a gente estranha. Por exemplo, a violência no asma. Né? Outro livro que eu li recentemente, eu vou falar desse livro porque ele está em evidência, mas serviria para qualquer coisa praticamente. Foi o Torto Arado. Né? Você Sim. lê o Torto Arado, tem uma violência, né? Que é uma violência que perpassa vários níveis ali. E está muito Né? próxima de nós, né? Muito próximo, é um livro Muito próximo. realista, Sim, realista em termos, né? Você sim. tem, mas digamos que tem uma base forte realista. E essa é uma violência extrema que está lá, né? E é uma violência nossa, é um tapa na cara essa nossa realidade, né? Na verdade. Né? Então, o fato do asno levar as surras dele, os bandidos dizerem coisas horríveis que vão é, tirar os intestinos dele, costurar a moça lá dentro, jogar no precipício, né? De falar, nossa, que coisa bárbara e violenta, né? Mas a gente, lendo o jornal, se depara com toda... A gente lendo o jornal, outras pessoas não, né? No caminho de casa, saindo de casa, se deparam com essa violência toda, né? Sim, sim. E, por outro É lado, essa verdade. questão toda dos romances de amor, ela vai desembocar numa série de outras narrativas que são bem familiares hoje em dia. Né? O Reinaldo José Lopes fez uma resenha do Quérias na Folha, da Calirro, vamos dizer, na Folha, e Aham. disse que era um novelão grego. Né? Falou no bom sentido. Ele gosta do livro, no bom sentido, é um desses novelões gostosos de ler. Né? Sim, sim. Outros equiparam esses romances a essa leitura de paraliteratura, né? As séries televisivas, ou aqueles romances de aventura que os nossos pais liam, de histórias de piratas, etc. e tal. Né? Então, são matrizes narrativas, né? Que vão continuando, né? E vão Sim, sendo sim. incorporadas aqui, ali e tal. Né? E elas fazem sentido, né, Adriane? Fazem sentido do ponto de vista literário, do ponto de vista humano, né? Elas vão se Sim. mantendo, né? Isso é bonito, né? Você ir lá atrás e fazer essas pontes, né? E deixa eu É. ver só.
A gente está aqui com um minutinho de conversa, assim, antes de terminarmos, né? Então, gostaria que você falasse, se você não falou, tocou algum assunto, alguma questão que você gostaria de contar para a gente. Bom, eu acho que a gente tem que procurar conhecer as coisas e ler sem preconceito, né? Claro. E isso é bastante bacana, né? Eu acho bom que os romances gregos estejam chegando, né? Quem tiver interessado em ler o Asno do Luciano tem disponível na internet, nas obras do Luciano da imprensa de Coimbra, né? Da Universidade de Coimbra, Olha, né? Lá eu acho que chama Memórias de um Burro, né? Memórias de um Burro, mas está num volume, acho que é o volume 5 das obras do Luciano, é bastante bacana, né? mas Eu temos traduzi, essa edição próxima também, né? essa é do Asno do Apuleio, estava Ah, falando do 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 Luciano. Luciano. Ah, É. do Luciano, que é Do o Apuleio romance também menor. tem essa, né? Que é a da Tá. Sandra, né? Ah, que Bianchet. interessante. Ah, eu vou ler o do Asno o grego que você Do tinha Luciano. comentado, do É. Luciano. Sim, sim, muito E legal. eu Não sabia que estava traduzi disponível. o romance de Esopo, né? Que foi publicado pela 34, junto com uma seleta das fábulas, traduzida pelo meu colega André Malta, né? Então é um Legal. outro tipo de romance, né? É Aham. uma biografia romanceada do Esopo, que parte de alguns dados biográficos esparsos na literatura anterior, mas que é expandida, levando em conta dialogando com uma série de outros gêneros, né? Comédia nova, inclusive literatura do Oriente Próximo, né? Sapiencial, é bastante bacana também, né? Já é uma outra vertente dos textos romanceados, digamos assim, né? São semelhantes ao romance, né? Sim, eu tenho a impressão que a gente vai terminar essa conversa. Eu tenho a sensação que todo mundo está sentindo isso com vontade de ir aos romances, né? Eu Ah, que conheço ótimo. dois, né, lidos recentemente, mas a gente fica curioso de entender, né, essas conexões e a qualidade dessas obras, né? Então, acho que eu tenho a impressão que todo mundo ficou com esse gostinho de quero mais, assim, para ir às obras agora, depois que a gente deu esse aperitivo, né, falando um pouco É sobre ele. isso. Acho que é por aí E mesmo. é por aí, né? Adriane, eu queria agradecer muito a sua participação, de ter inaugurado esse ano de letradas com a gente. A gente está muito contente. E é isso. Agora a gente vai continuar no mundo grego esse mês, mas é surpresa. Mais para Ah, frente a tá bom. gente conta. Tá bom? Tá bom. Eu é que agradeço. Foi uma delícia esse bate-papo. Então tá, Adriane, um abraço e a gente vai se falando. Gente, muito obrigado Tchau, pela João. participação de vocês. Boa noite. Foi muito legal. Tchau, tchau, Sim, gente. tchau. É, Agradeço também a Thalita e a Lívia. claro, Estão lá na produção. companheiras. Estão na produção. É. Tchau, Tchau. tchau.